Muito obrigado, André, pela apresentação. E agora chegou a hora da Melissa para falar sobre documentação. E aí, galera? E aí, Melissa? Descobri como que faz para compartilhar aqui. Já aviso de antemão que não tem absolutamente nada a ver com visão computacional, mas a culpa é exclusiva do André, ele que pediu. Mas deixa eu fazer um Argumentar, ué. parênteses. Deixa eu fazer um parênteses Vocês vão fazer aqui. software, vocês vão fazer que nem a Apple? Ó, deixa eu só explicar, então, já que isso aí foi o pedido meu. Seguinte, pessoal, por mais que a gente faça modelos, faça estudo de revisão computacional, no final a gente faz duas coisas, né? Um software, que provavelmente que vai ser um produto, e a gente precisa documentar esse software, esse produto, né? Tipo, alguém vai ter que usar aquilo, senão não tem sentido o que a gente faz. Eu pedi para a Melissa fazer isso porque, querendo ou não, é um problema nosso também documentar o que a gente faz. Eu sou um exemplo prático disso. Tanto que isso é para mim, na verdade, também. Então, quanto mais a gente melhora a documentação, melhor a gente vai ficando ao longo do tempo, né? Não se preocupe É não, pessoal. isso aí. Quando vocês forem estudar Swift e iOS, vocês vão ver a falta que uma documentação faz, tá? Faz muita Documentação é falta. horrorosa deles, nossa senhora. Eu tô sofrendo pelo mesmo motivo. É importante Mas mesmo. enfim. É como a gente estava falando, né? Tem aquela típica controvérsia, inclusive vocês vão ficar animados com os meus incríveis memes, que representam bem o sentimento de documentação. E esse daí é o primeiro deles, né? Que comumente tem aquela incrível controvérsia, que quando a gente fala de documentação, tem quem ama e quem odeia, né? E eu espero que vocês façam parte do time de que passem a gostar. E eu vou falar um pouquinho de redação técnica também, né? Que tanto a documentação e a parte de redação técnica são as ferramentas que a gente usa para aumentar a eficiência no desenvolvimento de software. Não é só porque a gente quer bancar que a gente está achando que é Shakespeare, não. É porque realmente, quando a gente tem uma documentação bem escrita e quando ela está sendo bem utilizada, a probabilidade da gente ter um software com uma boa construção e uma boa manutenção aumenta drasticamente, né? E apesar de tudo, não é uma tarefa muito divertida, mas, assim, se a gente tiver uma escrita ruim, se a gente não souber desenvolver uma documentação boa, isso pode até dificultar a nossa progressão na carreira também, né? Principalmente para quem está buscando se desenvolver, entrar na área, ou até mesmo para quem tem o interesse de se tornar líder de times e participar de equipes assíncronas e remotas. É importante a gente desenvolver essa parte técnica de escrita também, né? E uma coisa importante que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas é, por exemplo, se você está trabalhando numa equipe remota, o seu time é remoto, mas será que ele é assíncrono? Porque quando você tem uma documentação realmente bem escrita, você consegue passar a sua mensagem de forma escrita, de forma bem feita, você não precisa ficar entrando em 50 mil reuniões para entender o que foi escrito, o que foi passado. Então, a sincronicidade e comunicação escrita são coisas muito importantes e estão relacionadas, né? E outra coisa é que todo mundo sempre pergunta, né? Sempre fala, né? O que é a documentação, que a gente precisa ter documentação, onde que está essa documentação, mas que raio realmente é uma documentação e como produzir uma, né? Então, para definir em primeiro momento o que é uma documentação nada mais é que qualquer artefato cuja finalidade final seja comunicar as informações. Então, desde comentários de código ou descrições de commits com os commits semânticos, descrições das tasks que precisam ser feitas ou testes de software, ou até mesmo uma mensagem que você envia no Slack, isso tudo pode servir como uma documentação, desde que ela tenha o seu objetivo atingido, né? Que seja uma informação bem comunicada.
E os documentos que trazem os maiores benefícios são aqueles justamente que a qualidade sempre está sendo avaliada e melhorada constantemente. Porque para você utilizar uma documentação no seu dia a dia, primeiro de tudo você precisa confiar nela, né? E é justamente o que possibilita que a eficiência do desenvolvimento de software aumente e tenha todos os benefícios que uma documentação realmente possa trazer. E como eu falei, o formato não importa realmente. Pode ser até um doc no Notion, coisas simples assim, mas que de fato realmente exista uma cultura por volta daquilo, de que seja de revisar, corrigir e realmente confiar naquilo que está escrito, né? E é aquela coisa também, né? Manter uma documentação tem o seu custo e tem o seu esforço. E não adianta a gente só simplesmente ir lá e escrever um documento qualquer que ninguém vai usar e no final das contas a gente ter perdido aquele tempo também escrevendo e ajudar a diminuir a eficiência ao invés de aumentar. Então, para primeiro momento, como que a gente faz para saber que a nossa documentação realmente vai ser útil? Em primeiro momento, a gente precisa identificar qual é a parte do ciclo de desenvolvimento de software que a gente está tendo os maiores gargalos e dificuldades e como a gente pode aumentar eles. E a partir disso, a gente tem alguns tipos de documentação existentes, que, por exemplo, são a documentação de processo, arquitetura, documentação de serviço e os guidelines. Falando um pouquinho sobre cada um deles, por exemplo, a documentação de processo geralmente está relacionada ao registro de informações sobre as etapas necessárias para um desenvolvimento de projetos de software. Então, elas têm geralmente informações sobre o planejamento de projetos, requisitos, estimativas, e ela geralmente pode ser produzida justamente quando o projeto já está começando a ser planejado. Você já consegue fazer esse pareamento entre construção de documentação e construção do processo. E aí, sempre que tiver alguma mudança ou alteração, inclusão de requisitos, é necessário que você faça essa atualização também, né? E o principal benefício delas é que toda a equipe de desenvolvimento continua sendo bem informada, dado uma atualização, a documentação vai ser atualizada junto e, consequentemente, quem não participou de uma reunião, não precisa estar ali de novo, é só ler o documento, né? E aí, como segunda tipo de documentação, a gente tem a documentação de arquitetura, né? Essa documentação de arquitetura é responsável principalmente por descrever componentes, aplicação de serviços, como esses serviços se comportam e como eles se relacionam. Enfim, é um documento de arquitetura que te permite ter uma visão geral do sistema, né? E geralmente quais são as convenções que são usadas naquela aplicação e tudo mais. Um tipo de documentação que geralmente é muito bem vista aqui é aquele tipo de diagramas, né? Então, uma coisa mais visual é sempre muito bem-vinda. E quando que a gente precisa produzir isso? Geralmente quando a gente quer apresentar a proposta de desenvolvimento do sistema como um todo. Então, ela precisa ser escrita antes de você começar realmente a desenvolver, né? Você quer entender qual vai ser a arquitetura, o que você vai precisar entender, qual vai ser a infraestrutura toda, você começa com essa documentação de arquitetura. E, em geral, como eu comentei também dos benefícios da documentação de processo, a documentação de arquitetura também tem as vantagens, né? Então, ela facilita principalmente qual é o entendimento do funcionamento como um todo. E aí, um terceiro tipo que a gente tem é a documentação de serviço. Geralmente, tem as informações específicas daquele serviço. Então, se você tiver algum tipo de serviço que tenha necessidade de gráfico de monitoramento, ou então tenha alguma especificidade quando for fazer uma manutenção naquele serviço, ou então aquele serviço tenha só uma pessoa responsável que você precisa entrar em contato com ela, que tem aqueles dados registrados, tudo isso pode ser considerado esse tipo de documentação de serviço, né? E quando você produz ele,
justamente quando você estiver também desenvolvendo esse serviço, né? É sempre bom você ter ali e sempre manter atualizado para que a manutenção aconteça de forma paralela. E aquela história, né? Quais são os benefícios também de fazer isso? Por exemplo, se uma pessoa entrar no teu time, ela nunca teve contato com aquele serviço antes. Então, você manda a documentação bem atualizada e tudo mais. E se ela lê em primeiro momento, ela tem que ser capaz, né, de entender qual é aquele contexto e conseguir obter todas as informações necessárias e ainda entender como resolver algum dos problemas mais comuns que possam ocorrer naquele tipo de serviço, né? Então, ao invés dela ficar ali esperando ter alguém disponível para tirar dúvidas e etc., ela mesma pode ter essa autonomia. E por último, mas não menos importante, né, são os guidelines, que são nada mais do que aqueles passo a passo de como realizar uma determinada ação. Então, se você quiser, sei lá, adicionar ou remover um componente, ou como executar uma aplicação, ou qualquer outra atividade que seja comum no dia a dia ali no desenvolvimento de software, e que seja executada por frequência, por diferentes pessoas, com diferentes níveis de conhecimento, etc., tem esse tipo de passo a passo, né? Então, quando você produz ela, como eu falei, quando você souber que realmente muitas pessoas vão ter que executar aquele passo a passo muitas vezes, e o principal benefício dela é que, assim como as documentações anteriores, ela também aumenta muito a autonomia e independência, principalmente quando tem integrantes novos na equipe, né? Que você não precisa ficar interrompendo os outros para tirar dúvida e tudo mais, né? Esse seria um exemplo prático do README, né, do Git. Exatamente. Então, por exemplo, você vai instalar lá o seu projeto pela primeira vez, você tem aquele README lá do GitHub. Aquilo ali é um guideline. E é aquela coisa, você não precisa chegar para o desenvolvedor e perguntar como que roda essa parada aqui. Já está lá escrito, instale tal coisa, faça isso. Então, é um dos tipos de documentações que eu particularmente considero as mais legais para você ter o primeiro contato, se você nunca começou a escrever documentação nem nada do tipo, porque são documentações que estão ali próximas do que você faz realmente, né? Então, se você não está numa empresa hoje que tenha todas aquelas estruturas de processos, etc., nada te impede de escrever documentação, porque tem os guidelines para você escrever do seu próprio